Bom, Carla, lenga-lenga do IBAMA, e aí, como é que você acompanhou as reações a essa fala do presidente Lula? Inclusive tem uma reportagem aqui da Folha Aberta, né? Fala de Lula sobre a Foz do Amazonas, irrita a cúpula e técnicos do IBAMA por interferir na interferência política. A avaliação de servidores do IBAMA e de integrantes da pasta ouvidos pela Folha é de que o processo para licenciar os estudos de exploração de petróleo na bacia do Foz do Amazonas passou a ser alvo de extrema interferência política em vez de seguir um rito formal. A reportagem está no UOL, é do André Borges, da Folha. Bom, Carla, existe uma pressão grande. O presidente Lula fala que a vontade dele é que seja explorado, mas quer que pesquisas sejam feitas para averiguar se existe essa viabilidade. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Amapá, quer também isso. Randolfo Rodrigues, senador, líder aí, que também quer, ele também é eleito pelo Amapá. Como é que estão essas movimentações e pressões em Brasília, Carla? Então, Diego, vou pegar esse penúltimo nome que você falou, que é um personagem muito importante nessa mexida sobre esse tema nessa semana, que é Davi Alcolumbre. Ele chega à presidência do Senado, esse é um tema amanhã, coincidentemente, quer dizer, não é coincidência, obviamente, amanhã o Alcolumbre, o Randolph, o presidente Lula estará no Amapá, numa agenda lá local, eles têm o mesmo palanque lá, e o palanque que é o palanque que está aí sendo articulado também para o Lula estar em 2026, mas eles têm um interesse muito grande nessa história. Desde o início do governo, essa é uma história que opõe a ministra Marina Silva do Meio Ambiente e vários membros do governo. A ministra, ela tem ficado, e aí com a chegada do Alcolumbre à presidência do Senado, ela fica um pouco mais isolada nessa discussão. Hoje, a crítica do presidente ao IBAMA, ela não foi à toa, ela foi planejada, inclusive justamente porque é sobre isso que o Lula também vai falar amanhã no Amapá, ao anunciar obras que já estavam começadas ali desde o primeiro governo dele, mas obras que têm a questão da agricultura e outras obras de desenvolvimento no Estado, ele vai ali fazer também promessas, e essa questão da exploração e da pesquisa da Foz é uma delas. Então, o presidente, ele está preparando um pouco desse palanque amanhã, e ele fez propositalmente, inclusive é curioso que na entrevista de hoje ele fala, você não vai me perguntar sobre a Foz do Amazonas, ou seja, ele estava brifado e treinado, digamos assim, para falar sobre isso e para fazer essa crítica ao IBAMA. O atual presidente do IBAMA, ele é ligado à ministra Marina Silva, foi ela que trouxe ele ao governo, e aí a pressão política, de fato, se os servidores do IBAMA estão reclamando disso, porque de fato é sim agora um movimento político que acontece para empurrar, né, de vez essa questão das pesquisas e desse desenvolvimento da exploração na Foz do Amazonas. Então, é uma nova conjuntura que ganha força com a chegada, com a volta, né, na verdade, de Davi Alcolumbre à presidência do Senado, que ele já tinha sido presidente do Senado, e mostra aí, eu estava conversando com alguns senadores e parlamentares hoje cedo sobre essa questão, e o Alcolumbre ontem recebeu o Haddad na residência oficial, com vários líderes também, e a percepção que tem gente do governo e até gente da oposição é de que Alcolumbre chega mostrando aí muita disposição em fazendo a agenda do Haddad de ter um bom relacionamento com o governo. Um parênteses, por exemplo, ontem o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou ali na Câmara, trouxe familiares de presos da anistia de 8 de janeiro e existiu, a gente mostrou aqui numa reportagem do UOL, uma pressão do PL, inclusive do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, para que o Hugo Mota e Alcolumbre recebessem essa família. O Alcolumbre não quis receber, ele deu um jeito de escapar dessa, digamos aí, pressionada, enrascada do PL, porque o governo é contra essa questão da anistia. Então, o Alcolumbre mostra aí uma sinergia com o governo nessa largada, diferente um pouco do Gumota, que veio no consenso, mas tem feito alguns outros acenos à direita. E essa questão da Foz do Amazonas, quando o Lula coloca e critica aí, a questão do IBAMA, ele tenta blindar um pouco a Marina Silva, apesar de que não acaba não blindando, porque a ministra, desde o início, ela é uma voz solitária nessa discussão, né? E ela tende agora, com essa força do Alcolumbre e do Randolph, pressionando para essa questão da Foz do Amazonas avançar, ela tende a ficar ainda mais alijada, Diego. E aí o que se diz? Há debates de reforma ministerial. Isso significaria, Marina, por exemplo, deixar o governo? O presidente Lula não demitirá a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, garantem os aliados dele, dizem que ela só sai se ela quiser.
mas a ministra também está com uma agenda importante esse ano, que é a COP30. Então, não se descarta mudanças no IBAMA por conta dessa pressão e por conta até desse desgaste que vem também internamente lá. E aí, enfim, pode ser que seja o começo aí da reforma ministerial, com essas mexidas de cadeira, eventualmente, de mudanças no comando do IBAMA, Diego.